Olá, nós somos alunos do curso Medicina Veterinária e vamos falar sobre o protozoário Giardia, causador da doença giardíase. Nosso grupo é Gabriel, Gustavo, Larissa, Laura, Núbia e Stephanie. Falar um pouco do parasita. O parasita tem importância zoonótica, ou seja, infecta tanto homens quanto animais. Tem uma transmissão passiva e uma via de infecção fecal-oral, que é a ingestão dos cistos em água ou alimentos contaminados. Tem um ciclo monoxeno, que é a participação de apenas um hospedeiro, e também ele apresenta duas formas evolutivas, os cistos e os trofozoítos. Epidemiologia. Áreas carentes, que têm baixo saneamento básico e uma baixa educação sanitária, são lugares que são bem propícios à contaminação, por terem descartes errôneos do material que é feito na casa, como a água do encanamento e lixos que são produzidos pelas pessoas. E também o mau hábito de não fazer a higiene pessoal adequada, entre outros fatores que favorecem a contaminação. Locais. Os locais mais propensos para a contaminação é praças, parques e praias, ou escolas. E nesses locais públicos, né, apresentam a participação de vários animais errantes, como cães e gatos, que são vetores de diversas doenças, entre elas giardíase. As escolas, como locais, né, são locais que têm a faixa etária, né, de crianças de 0 a 6 anos, que são a faixa etária que é mais acometida a essa doença, por não terem a formação dos hábitos de higiene corretos e por terem sempre contato com o solo e colocarem todos os objetos na boca e favorece a contaminação. Outra faixa etária, que é dos cães, né, a de 0 dos cães, que é de 0 a 9 meses de idade, que são mais propensos também a essa infecção. Outro fator que também aumenta a contaminação é o mau hábito de tutores de não recolherem as fezes dos seus animais enquanto estão no passeio. Isso acaba que, quando o animal é assintomático, ele dissemina esse parasita em todo o meio ambiente, né? Onde ele passa e pode afetar cães que moram na rua, cães que estão no passeio e até pessoas. Bom, vou começar falando um pouquinho do ciclo de vida da giardia. E a infecção ocorre pela via oral, principalmente por meio da ingestão de cistos de giardia presentes em água e alimentos. No estômago, as enzimas digestivas, como as proteases e o pH acidificado, farão o desencestamento dos cistos, os transformando em trofozoítos. Em seguida, no duodeno, os trofozoítos irão se aderir às microvilosidades intestinais através da estrutura nomeada discos adesivos. E assim, as enzimas biliares e os glicídios irão estimular a multiplicação desses trofozoítos por meio da fissão binária, fazendo com que a mucosa intestinal fique recoberta por esses parasitos, ocasionando a síndrome da má absorção intestinal. Alguns desses trofozoítos irão se desprender da parede intestinal e irão alcançar o íleo, a porção final do intestino delgado. E no íleo, as condições alcalinas, com menos água e nutrientes, irão dificultar a sobrevivência desses parasitas, né, na forma de trofozoítos, fazendo com que ocorra o processo de encistamento novamente desses protozoários. E esses cistos formados serão eliminados através das fezes do hospedeiro no meio ambiente. E esses cistos irão permanecer viáveis por
por um bom tempo no meio ambiente ainda. No slide a seguir, mostra-se o intestino infestado de trofozoítos. Bom, sinais e sintomas clínicos. A maioria das infecções é assintomática e autolimitada, podendo haver a eliminação de cistos por longos períodos. Os sinais clínicos são diarreia, esteatorreia, borborigmo e perda de peso. Quadros crônicos estão associados à desnutrição, que leva a uma absorção de gorduras e vitaminas. Os indivíduos que nunca entraram em contato com o parasita antes podem apresentar diarreia aquosa, explosiva, com a dor fétida e dor abdominal. A diarreia, náusea e o vômito são os sinais comuns. O sinal característico da doença é a esteatorreia. Os sinais clínicos são mais evidentes em cães jovens que em cães adultos, pois geralmente nessa faixa etária os animais manifestam a doença de forma assintomática, aumentando a contaminação do ambiente. Os sintomas da giardíase aguda são diarreia, mal-estar, esteatorreia, cólicas abdominais, flatulência, náusea, vômito, febre, constipação e urticária. A giardíase crônica pode seguir a fase aguda ou pode se desenvolver na ausência. Os sintomas podem incluir fezes soltas, esteatorreia, perda de peso, má absorção, mal-estar, fadiga, cólicas abdominais, flatulência e depressão. Seus sintomas podem ser contínuos ou episódicos, persistindo por anos, e o paciente não necessariamente desenvolve manifestações agudas. Abordando então as principais fisiopatogenias causadas pelo protozoário Giardia, ressaltando o ciclo de vida citado pela Núbia. Os trofozoítos no intestino delgado proximal, eles têm a capacidade de se aderir na mucosa intestinal. E os trofozoítos que não conseguem se aderir na mucosa intestinal, eles avançam para o intestino grosso na forma infectante como cistos. E esses cistos infectantes vão ser eliminados através das fezes para o meio ambiente. Destacando as principais fisiopatogenias acometidas. O intestino delgado, ele é o foco principal das anormalidades estruturais e funcionais. Essas anormalidades, elas consistem em atrofia parcial moderada das vilosidades ou atrofia subtotal velocitária. O epitélio que reveste o intestino delgado é um epitélio simples colunar, com microvilosidades e células caliciformes. Uma vez prejudicados com essas anormalidades, causam a má absorção intestinal, debilitando a capacidade de absorção, de absorver os nutrientes. Acontece também o aumento na profundidade da cripta e o encurtamento ou ruptura das microvilosidades. As junções estreitas epiteliais intestinais podem ser comprometidas. Como eu disse, o epitélio que investe internamente o intestino delgado, ele é especializado em absorver os nutrientes e ele permite que esses nutrientes eles passem da cavidade intestinal para o sangue. As deficiências das enzimas do epitélio de borda e escovo do intestino delgado, incluindo principalmente as sacaridases como a lactases, vão ser comprometidas. Essas deficiências enzimáticas epiteliais, elas contribuem para os principais sintomas, sendo da giardíase aguda ou crônica. No slide a seguir, é representado microscopicamente a fisiopatologia da doença em uma micrografia de alta ampliação de uma biópsia da mucosa do intestino delgado, no duodeno em um paciente com giardíase. Dando continuidade, indivíduos com fibrose cística ou deficiência de imunoglobulinas, eles tendem a ter uma doença mais grave, talvez pela causa da deficiência na IgA secretora ou da imunidade mediada por células. Indivíduos com HIV positivo vão ter o comprometimento da resposta imune contra o parasito. E a giardíase crônica ela pode se assemelhar a outras doenças associadas à má absorção intestinal, como a doença inflamatória intestinal. Um estudo ele demonstra que a giardíase crônica ela pode afetar o crescimento e o desenvolvimento em crianças. Esse estudo
ele é caráter de crianças colombianas e ele sugere que a giardíase ela é um forte preditor tanto no atraso e no crescimento, no desenvolvimento dessas crianças. Essas foram as principais fisiopatogenias encontradas na minha referência bibliográfica apresentada nos slides. Diagnóstico. Para um diagnóstico bem-sucedido, preconiza-se a avaliação sintomatológica do paciente, sendo elas a diarreia persistente, dor abdominal, náuseas, vômitos, perda de peso e entre outros sintomas já citados pelo Gabriel. Além disso, é necessário que seja feita a anamnésia para assim obter informações em relação a lugares frequentados e viagens, tendo em vista que uma pessoa que viajou para diversos lugares e frequentou locais endêmicos está mais propensa à infecção. Bom, para o diagnóstico é realizado exames laboratoriais, como a técnica de Faust, também conhecida como centrifugulação no sulfato de zinco. Este exame consiste em um exame corpológico, sendo ele o mais eficaz e o mais utilizado nas clínicas veterinárias, pois ele possui a maior comprovação de cistos de giardia. Vale ressaltar que para a realização é necessário que colete no mínimo 3 amostras fecais consecutivas ou em dias alternados, pelo fato do cisto ele ser eliminado de forma intermitente. Outro método de diagnóstico é o exame direto de esfregaços fecais. Ele avalia a presença de trofozoítos de giardia. Vale salientar que é necessário que as amostras elas estejam frescas, para assim obter um melhor resultado. Por fim, outro método de diagnóstico, não menos importante, é o teste sorológico de ELISA, que mostra-se muito eficiente, porém de alto custo, o que dificulta um pouco a utilização do mesmo. Aqui podemos ver a imagem microscópica da presença de trofozoítos de giardia encontrado nas fezes de um cão. Tratamento. Por se tratar de uma zoonose, é crucial que logo após o diagnóstico seja iniciado o tratamento. O tratamento ele é feito com fármacos à base de nitroimidazol, sendo eles o metronidazol e o tinidazol. O metronidazol é o medicamento mais utilizado no controle de giardia pelo fato de apresentar melhor eficácia e também por impedir a replicação e paralisar o DNA. Também pode-se utilizar fármacos à base de benzimidazólicos, entre eles o albendazol e o fenbendazol, sendo o fenbendazol um fármaco extremamente seguro, podendo ser prescrito tanto para gestantes ou prens, como também para gatos. Já o albendazol, ele é um medicamento que também pode ser recomendado, porém com cautela, pelo fato dele ser potencialmente tóxico para a medula óssea. Também como tratamento, utiliza a furazolidona, que é um medicamento que apresenta ação antibacteriana e antiparasitária. Ele também possui grande eficácia no controle à giardia. Agora, falando sobre controle, vamos começar a falar da principal medida de controle, que é o saneamento básico de qualidade, que consiste em... Vai, de novo, que eu usei o consiste é na próxima frase. Agora, falando da principal medida de controle, que é o saneamento básico de qualidade, que é o descarte correto dos dejetos produzidos da nossa residência, sem o contato com nenhum animal ou com nenhum ser humano. Ser humano não existe, Stephanie. Agora, falando sobre controle. Iniciamos falando sobre a principal medida de controle, que é o saneamento básico de qualidade,
que é o descarte correto dos dejetos produzidos na nossa residência, sem contato nenhum com animais ou com o ser humano, seguido da higienização, que consiste em eliminar micro-organismos nocivos, tanto para ser humano quanto para animais. E a higienização, o que seria? Seria a lavagem das mãos após o uso do sanitário, a lavagem das mãos principalmente antes de se alimentar, a lavagem correta das mãos após limpar o tapete higiênico ou a caixa de areia do seu animal, a higienização correta dos alimentos, das verduras, hortaliças antes de ingerir, a limpeza correta de comedouros e bebedouros e caminhas, a região ali onde seu animal dorme frequentemente, sempre estar disponibilizando água filtrada para o seu animal poder estar ingerindo e o ser humano também sempre está ingerindo água filtrada e cuidados ao passear com o seu animal, evitando sempre que ele tenha contatos com dejetos de outros animais que estejam ali na rua, naquele ambiente onde você está frequentando com o seu pet. E ao chegar, lavar as patinhas dos animais corretamente, higienizar para que não possa contaminar o ambiente nem se autocontaminar, e também os seus próprios pés e sapatos, para não contaminar novamente o ambiente onde você e o seu pet vivem ali diariamente. Agora, falando sobre profilaxia, um tratamento preventivo seria a vacinação, né? O nome da vacina seria Giardiavax, que é o nome popular da vacina. É recomendado o uso a partir de 7 semanas de vida para gatos e a partir de 8 semanas de vida para cachorros, repetindo uma segunda dose de 2 a 4 semanas e o reforço anual. É isso. E aqui embaixo vai estar 3 perguntinhas para vocês estarem reforçando tudo que foi passado aí. Muito obrigada.